Feliz sábado. Para iniciarmos o nosso culto online, vamos começar cantando o hino número 6 do Inário Adventista, Por Belezas Naturais. Por belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu se erguerá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus, o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que a verdade nos conduz, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho
Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo para queimar? Pecados escondidos e a fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Feliz sábado, meu irmão que está me ouvindo nesse momento e que estamos conectados entre irmãos e também com Deus. Quero te dizer que em breve teremos uma semana de oração abençoada por Deus. A partir do dia 11, teremos a semana de oração Subversivos com o pastor Andrei Masson aqui em nossa igreja. Então fique conectado com as notícias, as novidades sobre a semana de oração. E eu tenho certeza que essa semana de oração será uma bênção para a vida da nossa igreja e para a sua vida pessoal também. Antes de iniciarmos esse sermão, quero convidar você a fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Grandioso Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom conosco. O Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos dá a Tua presença e nesta manhã queremos a Tua atuação em nosso meio. Já recebemos a Tua presença, Senhor, já temos a Tua palavra, mas queremos sentir o Teu mover entre nós, a Sua ação, a Sua mão poderosa. Fique conosco durante esse sermão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã, quero falar para vocês a partir de um texto do livro de Atos, capítulo 9, na verdade capítulo 7, onde nós vamos ler aqui não a defesa de Estevão, mas, na verdade, os últimos momentos de Estevão, e que é descrito aqui no livro de Atos a partir do verso 54. Nós lemos assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, remeteram-se contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. O verso, então, primeiro do próximo capítulo é o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Texto horrível, né? Um texto de apedrejamento. Quando nós lemos as palavras dizendo que Saulo estava sendo apedrejado e ele falava, parece que bate mais uma pedra e outra pedra, várias pessoas tacando pedra nele e ele morrendo enquanto fala, uma cena de violência terrível e que demonstra um pecado cometido por Paulo. Mas eu quero ajudar você a reconhecer esse pecado aqui que Paulo está cometendo. Porque existem vários tipos de pecado. Devemos partir da ideia de que pecado é um estado, tá? Nós somos pecadores, é um estado, uma condição. Mas também existe o pecado que não é o estado, o pecado que ele é um subproduto, ele é uma vertente dessa condição interior, que é o pecado-ação. Quando o indivíduo vai lá, assim como 1 João capítulo 3 diz que quando alguém transgride a lei, ela peca. Ou seja, é um pecado em forma de ação, uma atitude que é pecado. Mas também tem o pecado da omissão. Em Tiago 4,17 nós lemos assim: pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago diz que aquele que sabe o que deve ser feito, que deveria fazer o bem, mas não faz, esse cara está pecando, não agora por ação, mas pecando por omissão. Nesses dois casos, você acredita que a história de Paulo se encaixa? Foi um pecado de ação? Foi um pecado de omissão? Eu creio que nenhum desses dois pecados se encaixa muito bem com a história de Paulo aqui, consentindo com a morte de Estevão. E para tentar explicar a minha ideia sobre o pecado de Paulo nesse momento aqui, eu vou usar aqui dois textos importantes da literatura mundial. O primeiro texto é o texto dos irmãos Karamazov, do autor Dostoiévski. Dostoiévski conta a história de alguns irmãos que tinham muitos problemas. Geralmente as personagens criadas por Dostoiévski são bem problemáticas, são bem febris, bem inconformadas com a vida, pessoas com muitos problemas, né? E uma das personagens deste livro é o Ivan Karamazov. E esse Ivan, ele entra em muitos problemas filosóficos e ele fala assim: olha, se Deus não existe, tudo é permitido. E o Ivan começa então a planejar, ou pelo menos pensar, num parricídio, no assassinato do próprio pai, do Pavlovich. Então ele começa a pensar: eu podia matar esse meu pai, porque esse meu pai é um verme, ele é um piolho, e se eu matar ele eu fico com a herança dele. Você observou que os nomes que eu utilizo aqui são nomes parecidos com russos? Não são parecidos não, são russos mesmo. Dostoiévski era russo. E ele diz que o Ivan queria matar o pai. Só que o Ivan tinha aquela culpa cristã, sabe? Tinha medo, falou: como que eu vou conviver com a culpa de ter matado meu pai? Mas eu quero a herança dele. E o meu pai é um piolho mesmo. Então, o que eu vou fazer? Ivan começa a pensar em oportunidades de fazer isso acontecer sem exatamente colocar as mãos na massa. Ele então observa que tem um irmão bastardo dele, que não é exatamente irmão dele. O pai dele havia cometido um crime, uma violência sexual contra a pessoa, e da violência esse menino nasceu. Então Ivan começa a falar sobre o que o pai dele, no caso o Pavlovich Karamazov, tinha feito com a mãe desse menino. E então esse menino se enfurece, esse rapaz se enfurece e acaba fazendo esse parricídio aí, esse assassinato do pai. E então o Ivan não vê o assassinato. O Ivan ouve falar que o irmão dele havia matado o pai. O Ivan não matou o pai diretamente. O Ivan não viu o irmão matando e não defendeu o pai.
o Ivan instrumentalizou alguém para que a violência acontecesse. E o Dostoiévski vai deixar bem claro que essa atitude da instrumentalização de pessoas para o mal acontecer é algo que acontece em uma sociedade onde Deus não existe. Lembra da frase inicial de Ivan Karamazov? Se Deus não existe, tudo é permitido. E quando ele fala do parricídio, da morte do próprio pai, o Dostoiévski estava querendo fazer um paralelo com a ideia de Nietzsche da morte de Deus, da morte do pai. Quando nós matamos o pai, quando Deus sai de cena, são atrocidades desse tipo que nós cometemos, e nós chegamos na forma mais nefasta da maldade, que é a instrumentalização do outro para que o mal seja cometido. Vou tentar explicar aqui melhor para vocês com um outro romance europeu que conta a história de Maximilian Aue. Esse era um indivíduo que trabalhava para uma agência paramilitar alemã, no período que o nazismo já estava estabelecido, né? E ele conta a história dele, que é emocionante até, porque ele era um alemão muito pobre, naquela hiperinflação histórica da Alemanha, e então o nazismo vem com uma nova promessa e um dia coloca um uniforme nele bonito, e ele era um homem que vivia sempre maltrapilho, sem o que comer, deram um uniforme para ele, uma arma para ele e davam comida para ele. Aquilo deu um senso de dignidade fantástico, Maximilian Aue diz. E então ele vai trabalhar para a SS, para essa agência paramilitar, até então. Eles vão para a Ucrânia, eles cercam Kiev, e eles vão lá fazer algum morticínio, matar alguns judeus. Lembrem-se que nesse período, antes da instituição dos lugares de destruição em massa, que eram os campos de concentração alemães, o morticínio judeu era feito à mão. Era feito ali no pau, na pedra, na faca, na arma. Era assim que era feito. Até o segundo momento do nazismo, né? Então eles levam vários judeus para fora de Kiev. E os próprios alemães, inclusive, Maximilian Aue, cavam as valas. Enquanto os judeus ficam ali de frente para as valas, eles, com todos os instrumentos possíveis, desde madeira a ferro e todos os tipos de instrumentos, matam esses judeus e eles jogam esses judeus naquelas valas. A princípio, o Maximilian Aue começa a demonstrar um certo prazer. Ele demonstra um certo gosto naquilo que ele estava fazendo. E ele chega a descrever que ele tinha um prazer muito grande de matar aqueles judeus que, se não se assemelhava, era quase sexual, uma coisa perturbante. Mas conforme esses assassinatos aconteciam, de muitos judeus naquele lugar, naquela região ali da Ucrânia, o Aue chega a dizer que ele começou a sentir nele a dor que ele estava causando aos outros depois de algumas semanas. E o próprio governo alemão começou a observar que os índices de suicídio, índices de estupro e índices de loucura entre aquele batalhão estavam muito altos. Os índices muito altos, e então esse batalhão recebe uma visita de um indivíduo chamado Adolf, mas não era Adolf Hitler, era um outro Adolf, que era um estrategista, e ele vai para lá, vai lá trazer a eficiência de volta a esse batalhão. Como que ele traz a eficiência a um batalhão que está sendo afetado emocionalmente pelo seu trabalho, pelo trabalho que deve realizar? A princípio eles tinham um prazer, porque eles estavam fazendo aquilo ali, achavam que destruindo aquele inimigo em comum, a dignidade deles seria preservada. Destruindo aquele judeu que era inimigo em comum, a vida dele, a comida e o uniforme dele seria preservado. Adolf Hitler, no seu livro Mein Kampf, né, a minha guerra, a minha batalha, ele diz que se os judeus não existissem, eles precisariam ser criados, porque sem um inimigo comum, a gente não faz guerra, né?
E acontece que o Maximilian Naue, descrito nesse livro chamado As Benevolentes, ele começa a vomitar enquanto mata os judeus. E ele não para de vomitar, não consegue dormir. E esse agente alemão vai lá para resolver esse problema de loucura e bagunça social entre esse grupo de soldados alemães. E ele observa que esse grupo está sofrendo isso porque eles não tinham aderido ainda à filosofia nazista de tornar a guerra impessoal. Observem, tornar a guerra impessoal. O que era isso? Quando os judeus eram mortos por alemães diretamente, esse indivíduo que matava aquela pessoa, no começo podia ter algum tipo de prazer, alguma loucura, mas depois ele começava a olhar as crianças sendo abraçadas por suas mães, fazendo-se de escudo para proteger as crianças, e viam naquelas crianças a sua sobrinha, viam naquela mulher a sua prima ou a sua esposa, viam naqueles homens judeus que antes de morrerem, enquanto estavam ali olhando o corpo dos seus pares, eles faziam as orações para entregar aqueles mortos a Deus. Enquanto eram mortos, eles se viam naquele povo. Uma coisa maluca, mas começaram a ver a alteridade, ou seja, começaram a ver o outro com sangue nas mãos. Enquanto matavam os outros, começaram a perceber que eram outros. E aí então, esse novo soldado, esse soldado que chega, na verdade, esse general que chega para organizar esse batalhão, ele começa a estabelecer novos padrões. Então ele fala o seguinte: daqui para frente, vocês não matam mais os judeus, tá bom? Vocês são alemães, vocês são soldados, vocês não precisam fazer isso. Vocês vão mandar agora, o judeu que vai morrer amanhã vai matar o judeu que tem que morrer hoje. Então você vai dar armas para eles, vão brigar, vai prometer que eles vão ficar livres. Então, a partir daquele momento, os próprios judeus começam a matar os seus pares, com a expectativa de salvarem sua própria vida, mas mal sabem que no outro dia eram eles que estariam ali sendo mortos, e assim consecutivamente. Então a Alemanha observou que isso funcionava muito bem. Tornar a guerra impessoal ajudava muito. Observe que o crime antes estava sendo cometido e a culpa vinha junto. E a culpa era sentida na própria carne, a culpa era sentida na própria vida. Nesse segundo momento da guerra e da atitude de gestão nazista, a culpa é tirada da cena. Como que a culpa é tirada da cena? Quando a guerra se torna impessoal, quando a violência é impessoal, nós somos distanciados do fator que nos causa a culpa, que nos causa esse peso emocional. Agora, os judeus até se sentiam mal, mas eles não viam, eles não faziam com a própria mão, ou seja, o impacto daquele crime era muito menor na psique desses indivíduos que estavam ali violentando outros. Por que eu contei tudo isso aqui para vocês? Para dizer que o que Paulo fazia não era muito diferente. Saulo de Tarso, ele instrumentalizava pessoas para perseguir cristãos. Ele instrumentalizava uma ideologia, na verdade uma teologia, para perseguir um inimigo em comum. Nesse caso, o inimigo era judeu também. Era o próprio Jesus. Ellen White diz que Paulo odiava tanto Jesus que, se ele pudesse, ele teria matado Jesus com suas próprias mãos. No caso de Maximilian Naue, e no caso desse batalhão que matava judeus ao redor de Kiev, foi um sucesso tremendo tornar a guerra impessoal. Foi um sucesso tremendo tornar os prisioneiros não mais alguém com nome, mas alguém com número. Pessoas que não eram mais conhecidas pelos nomes, mas pelos números. Eram qualquer coisa, eram deixados nus como se fossem animais, para trazer esse imaginário de que não são seres humanos e por isso sim podem ser descartados. Essa guerra impessoal e esse crime sem culpa é um resultado da morte de Deus. É o resultado da figura do Pai ser tirada da vida humana. E quando nós comparamos esse movimento com a história de Paulo, nós começamos a observar que
No texto aqui de Atos, diz que enquanto Saulo falava coisas do céu, aqueles homens tapavam os ouvidos, rilhavam os dentes e se jogaram para cima de Saulo e mataram. Esses homens eram os instrumentos. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam sentir aquela culpa. Eles não queriam ter aquele conhecimento. E preferiam cometer um crime sem culpa. Preferiam cometer um crime distanciados do sentimento, da emoção que aquilo traz. Eu fico perguntando para mim mesmo, será que o presidente Truman, ele sentiu a mesma coisa que os pilotos dos bombardeiros que sobrevoaram Hiroshima e Nagasaki sentiram quando eles ouviram o barulho daquelas bombas caindo naquelas cidades? Quando depois de pousarem lá em alguma pista, souberam ou imaginaram que 200.000 pessoas foram pulverizadas? Será que o presidente que assinou e que autorizou aquele assassinato em massa, será que ele sentiu? Será que ele ficou sem dormir? Será que ele imaginou todos os corpos queimados que a decisão dele gerou? Dificilmente. Será que as mãos que assinam os papéis hoje pensam nos resultados? Será que os líderes que promovem o não cuidado com a saúde sentem o resultado? Será que eles sentem a dor da morte das pessoas? Você acha que líderes políticos que instrumentalizam uma pandemia para derrubar um governo ou para manter um governo sentem o que a população sente? Acredite, meu querido, não sentem. Esse é um instrumento a tornar a guerra impessoal, tornar o processo impessoal, distancia a pessoa da culpa e dá uma falsa sensação de justiça. Que o que eu faço não é errado, porque eu não estou sentindo culpa. Eu não me sinto errado. Já ouviu falar assim, alguém falar assim para você, olha, se te faz sentir bem, não é pecado. Se te faz sentir bem, não é errado, você não está desagradando a Deus. Meus queridos, ouçam hoje o que o pastor Rafael tem a dizer a vocês. Não confiem em seus sentimentos para avaliar o que é certo e o que é errado diante de Deus. Tem gente que sente prazer até na morte dos outros. Tem gente que sente prazer na sua desgraça. Que quando você está bem mal e você vai contar, a pessoa pode até falar assim, nossa, que triste e tal. Quando vira as costas para você, é capaz de passar e comprar uma pizza para celebrar, porque deu errado na sua vida. O ser humano é capaz das coisas mais horríveis do mundo, coisas que a gente nem imagina. Ou imagina. Eu quero dizer para vocês que todo o nosso coração precisa ser submetido a Deus. Nós somos cruéis, muito cruéis em potencial. Somos muito santos também, em potencial. Mas esse potencial, ele se torna realidade com a presença ou a não presença do Pai. Quando nós excluímos o Pai da nossa realidade, quando existe um parricídio, como o Dostoiévski vai falar, quando o pai morre no cenário, as pessoas ficam livres para fazer qualquer coisa. Até porque o Ivan Karamazov disse, se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Meu desejo para você é que você não minimize a presença de Deus na sua vida. Que você não mate o seu pai na sua vida. Que você não viva como se o pai não existisse. E que você não diminua a importância da lei de Deus aqui nessa terra. Fale da lei de Deus para os seus filhos. Diga não para os seus filhos e para as pessoas. Porque de tanto não dizermos não, nós criamos monstros. Criamos monstros na sociedade porque dizemos sim para eles toda hora. Tem recuperação para tudo. Existe um conselho para fazer passar. E a gente diz não às vezes, mas quando dizemos sim, 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 sim sempre, criamos monstros até na igreja. Para querer agradar, para querer ser político, para querer ser gentil demais, nunca dizemos não.
Não aceitamos que existe uma lei que rege esse mundo e que deveria reger a sociedade e que deveria reger a nossa vida e que sim deveria gerar culpa em nós. Mas parece que o pecado hoje está despecaminado, como um café descafeinado. E a gente já não quer mais sentir a culpa faz mal, a culpa me leva para a terapia, a culpa faz eu querer tomar um Rivotril, que tome, mas não deixe de sentir a culpa que você tem, porque a culpa é na verdade a manifestação da sua consciência do teu erro, do teu distanciamento de Deus. A culpa é na verdade o reflexo de que você entende que existe lei e que por consequência, existe um pai que estabeleceu essas leis e sem esse pai, nós somos capazes das maiores atrocidades, até mesmo de sentir prazer na dor do outro, até mesmo de instrumentalizar pessoas para fazer acontecer o nosso plano de poder, o nosso plano de domínio, o nosso plano de possessão, seja lá qual for a loucura desse pecador. O meu desejo é que você seja mais um Paulo, que mesmo tendo sangue nas mãos, mesmo utilizando pessoas para fazer aquilo que você não teve coragem, mesmo lutando guerras impessoais, odiando pessoas que você nem conhece, falando mal de pessoas que você nunca deu um bom dia, tratando pessoas inferiores, sendo que você não conhece o caráter dela. Mesmo você com todo esse ódio, com todo esse rancor, com toda essa falta de culpa, com toda essa guerra impessoal, assim como Paulo também tinha, que um dia você possa dizer, como ele disse para Timóteo, olha assim, dos pecadores, eu sou o maior. Jesus veio para salvar os pecadores, mas de todos eles, eu sou o maior. E alguém pode dizer assim, olha, assumir a culpa é terrível. Assumir a culpa é um sentimento terrível. Não. Assumir a culpa é assumir que você é um alvo do amor de Deus. Porque Deus ama os culpados. Deus ama aquele que reconhece que é culpado. Deus ama aquele que reconhece que não tem outra coisa para fazer a não ser pedir perdão por uma transgressão cometida. Deus ama aqueles que reconhecem que existe um Pai e que sem o Pai nós somos capazes das maiores atrocidades. Verifique se o Pai é presente na sua casa ou se já houve um parricídio mental. Se você já matou Deus dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho. Quero que você se pergunte, Deus vive? Deus vive aí com você? Ou você já matou Ele em alguma curva no passado? Não se esqueça do Ivan, que disse que se Deus não existe, tudo é permitido. É verdade, Ivan, mas a não existência de Deus é uma ilusão da sua mente. Mesmo que você se iluda, você vai se perder nessa ilusão. Porque Deus existe. Para alguém Ele existe. Se você desprezar a existência dele não poderá te salvar. Você vai machucar pessoas, você vai viver uma vida ruim aqui nessa terra e tornará a vida das outras pessoas ruins. Mas no final das contas, não haverá um Pai para te salvar. Então se entregue hoje à existência de Deus, à existência da lei. Se entregue ao não, se entregue à culpa e permita que o sangue de Cristo perdoe o culpado e não fique esperando que o céu receba um santo criminoso e sem culpa. Que Deus abençoe você, que a graça dele alcance a sua vida e de todos nós. Grandioso Deus, nós te imploramos perdão. Nós reconhecemos a nossa pequenez e as nossas ilusões de tentar viver sem a sua presença em nossa vida. Para conseguirmos conviver com os nossos pecados e tantas coisas ruins que nós fazemos, muitas vezes nós te matamos, Senhor. Nós colocamos o Senhor numa sepultura, nós prendemos o Senhor numa cruz, em uma parede, em qualquer lugar, nem que seja no retrovisor do nosso carro, mas nós não queremos o Senhor nos acompanhando a gente,
para ver tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente intenciona, muito menos dentro do nosso coração, para olhar lá de dentro as nossas intenções e a nossa subjetividade. Essa é a grande verdade, Senhor. Que o Senhor nos ajude a querer o Senhor vivo, um Deus que vive, não só no céu, mas aqui nessa terra, e que vive e pode viver em nossos corações. Que reconheçamos o Senhor como Pai, que venhamos a sentir a culpa que vem da consciência de sermos pecadores e transgressores da Tua lei, que possamos ouvir com alegria o não, porque o não representa que existe alguém que se importa conosco, alguém que olha mais à frente e tenta nos impedir de um final muito triste. Que o Senhor seja nosso Pai, que a Sua lei seja nossa lei, e que se houver culpa, que o Teu amor venha cobrir ela, mas que nós não nos furtemos de senti-la. Que o nosso crime tenha culpa, mas que a Sua salvação nos alcance em nome de Jesus. Amém. Permaneça em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando